Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Uma Vida Simplesmente Simples. Hoje nós vamos compartilhar o mesmo tema da semana passada, mas na segunda parte, abordando um outro texto e aprofundando um pouco mais o assunto sobre a humildade. E queria pedir que você se inscrevesse no canal, nesse momento deixasse seu like, agora que você está assistindo, compartilhasse e nos ajudasse a divulgar o Evangelho de Jesus, tá bom? Hoje nós vamos meditar em Mateus 5, versículo 43 e 44. São palavras de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Você está errado. Você precisa mudar de atitude. Nós não gostamos nem um pouco de ouvir essas palavras, não é verdade? A gente pode dizer que ouvir isso de alguém é algo que torce o nosso nariz, porque geralmente nós achamos nós não achamos que precisamos de mudança. Nós sempre achamos que os outros precisam de mudança, mas nunca a gente. Ou seja, a gente não gosta de receber a palavra sermão de ninguém. Por quê? Porque a gente é orgulhoso pra caramba, né? Nós carregamos essa condição de orgulho e dificilmente a gente abaixa a cabeça e diz para a pessoa que nos diz isso: você tem razão. E aqui nós estamos falando de um sermão também, o sermão da montanha. E é importante a gente falar que nesse versículo, quando Jesus ele diz: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, está falando sobre a questão da vingança. Antigamente era usada a lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se você me fere um olho, eu teria o direito de ferir o seu olho também. E não foge muito disso hoje, não é verdade? Então o Sermão da Montanha é algo que basicamente ele trata de duas coisas: cuide, zele do seu interior e não deixe que coisas banais se tornem coisas sérias na sua vida. Cuide de dentro, cuide daí de dentro. E não permita que coisas tão pequenas se tornem coisas grandes na sua vida. Então note que nesse sermão, Jesus ele diz algo que nunca ninguém disse: ame o seu inimigo. É uma coisa extraordinária que Jesus fala. Ame o seu inimigo. E é tão extraordinário que o pacifista Mahatma Gandhi, ele diz a seguinte frase sobre o Sermão da Montanha. Ele diz assim: se todos os livros sagrados desaparecessem da face da terra e só ficássemos com o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Olha que coisa interessante. Então é muito profundo e muito relevante o que Jesus ele diz nesse texto. Ame o seu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Mas como que esse sermão ele se aplica para nós hoje? Como é que ele se torna prático? Ele se torna prático quando a gente pensar que se humilhar é não deixar que o ciclo de ódio continue em mim. Reflita, o que facilmente te tira a paz? Comece a pensar na sua vida. O que você está bem, está emocionalmente bem, está tudo tranquilo, emocionalmente está bem, consequentemente, exteriormente, aqui fora, na sua vida, no cotidiano, vai estar tudo bem também. Mas o que facilmente te tira do eixo, te tira a paz? Pense nisso.
É algo que nós precisamos pensar. Poxa, será que discussões sobre política, de repente a gente está falando de um assunto de política e eu falo de um partido, fulano fala de outro, de repente a gente já começa a discutir. Futebol é futebol? O que será? Hoje nós vemos o quanto que brigas em trânsito, acontecem tantas tragédias e tantas outras coisas. Eu citei aqui 3 exemplos, mas é muito mais amplo, que de repente a pessoa ela perde a razão. Então, agindo e reagindo, como todo mundo age, onde é que a gente vai parar? Olho por olho, dente por dente, essa lei de Talião de tantos anos atrás, será que ela está tão distante de nós? Ou ainda hoje, muitas vezes nós temos agido, poxa, fulano me feriu, vou ter que ferir igual, fulano me machucou, vou ter que machucar também. E o que Jesus disse? Vale do quê? O que Jesus disse vale do quê? Então, comece a pensar, refletir, analisar, que se humilhar é romper com o ciclo de que todo mundo vive assim, eu tenho que viver assim. Não, a gente vive se a gente quiser. Depende do quê? De nós pensarmos de que Jesus nos ensina a viver de modo a ser diferente. Ah, mas eu não... porque é da religião. Gente, Jesus ele traz algo que tem a ver com a vida. Todo o Sermão da Montanha ele fala sobre relacionamento interpessoal. Relacionamento, é isso que Jesus fala. E não tem absolutamente nada a ver com alguma denominação religiosa, mas tem a ver com a vida, com o modo de viver. E Jesus ele nos ensina a viver de modo diferente. Então, quando nós falamos sobre ira, ódio, raiva, nós estamos falando das nossas emoções. Olho por olho e dente por dente. É bom viver assim? Ah, Val, mas é muito difícil. A gente sempre usa isso. É difícil, com certeza. Mas não é impossível. É difícil porque nós não queremos o trabalho que isso dá para a gente viver diferente. A gente quer viver no modo operante de que todo mundo está vivendo assim, e parar para refletir sobre como eu estou vivendo é um desafio muito grande. E é trabalhoso, e por ser trabalhoso a gente não quer porque dá muito trabalho, e a gente não quer nada que dê trabalho. E é essa a proposta que Jesus ele quer para nós. Seguir o feito e seguir o jeito de Jesus nesse mundo de morte é um desafio para todos nós. Mas é a proposta de Jesus. Eu quero ser como todo mundo é ou eu quero viver como Jesus me ensina? Então, se humilhar é para que o ciclo acabe em mim e não continue em mim. Fulano me fez algo ruim, aí eu vou fazer algo ruim também. Aí outra pessoa vê que fulano fez algo ruim para mim e é um ciclo que não tem fim. Então hoje o Senhor nos traz essa palavra. Ah, você está errado. Realmente, eu preciso repensar como é que eu estou vivendo. Ah, você está tendo uma atitude ruim. Poxa, realmente, eu estou tendo uma atitude ruim. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, realmente nós falhamos, pecamos, somos pecadores. E nós temos disposto diante de nós a sua graça. O salmista diz, a tua graça é melhor do que a vida. E quando nós falamos que a graça é melhor do que a vida, nós aprendemos que a vida vem por sua graça, por esse favor tão imerecido, mas que nós recebemos por graça e misericórdia. Nos ensina, Senhor, a amar aqueles que não nos amam, para que o ciclo de ódio, de raiva, de ira, de intolerância acabe em nós e não continue através de nós.
por favor, Senhor Jesus, nos dê um coração humilde para que coisas tão pequenas não venham nos desestabilizar, mas que nós tenhamos um coração pacificado, tranquilo, quieto e cheio da sua paz. Nós estamos começando uma semana e que possamos aprender com o Senhor Jesus, porque o Senhor é vivo e o Senhor nos ensina a viver de modo diferente. Que o Senhor nos ajude e nos dê uma semana de paz. Eu quero orar, Senhor, em especial pela vida da minha prima Carol, que está se recuperando de uma cirurgia. Fortaleça, recupere ela, dê a força que ela precisa. Abençoe a vida dali, dos meninos, da tia Adela, de todos lá, Senhor. E que o Senhor a abençoe para que logo, logo ela esteja bem recuperada. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus e que o amor de Deus, que o consolo do Espírito conduza a sua vida nessa semana, tá bom? Fique com Jesus e não se esqueça, uma vida simplesmente simples. Essa vida que o Senhor deseja que vivamos. Tchau, tchau.